Olá, seja bem-vindo ao Dose de Gestão especial sobre o 10º Encontro de Administração em Saúde do CRA-RJ. Esse ano, com o tema Jornada Carioca de Saúde, vários profissionais de renome falaram sobre diversos temas pertinentes ao tema. E nessa edição, você vai acompanhar a palestra O papel da gestão de pessoas na política de compliance em saúde, com a administradora Thalita Filipino. Assista agora. Bom dia a todos os integrantes da comissão também, da Comissão Especial em Serviços de Saúde. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto que, para mim, é delicioso, que é falar sobre administração e gestão de pessoas, e que temos um mundo de opções de atuação, e uma delas é atuar como parceiro estratégico nas empresas para implantação e manutenção das políticas de RH. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Só compartilhar uma apresentação. Vamos falar, então, sobre o papel da gestão de pessoas nas políticas de compliance. Primeiramente, vamos trazer, né, a questão do combate à corrupção nas organizações. E hoje a gente vive uma sociedade em que surge a tendência cada vez maior à adoção de programas institucionais que prezem por uma autorregulação empresarial. E aí a gente fala desses programas, né, derivando dessa maneira para uma cultura corporativa de respeito à legalidade. Assim, os programas de compliance, eles emergem estimulando a criação de normas que incentivem condutas íntegras. Então, o que se busca hoje, na verdade, é cada vez mais as organizações adotarem medidas, adotarem programas formais, né, para buscar que essas empresas elas sejam cada vez mais adotando medidas para criar normas que incentivem condutas que sejam íntegras, condutas poucas dentro de seus funcionários. E os programas de compliance, então? Os programas de compliance são os programas de conformidade, de cumprimento de integridade, são instrumentos de governança corporativa, empresarial, decorrente do descumprimento de obrigações legais ou regulatórias. Então, o que se busca, na verdade, dentro do compliance é que aquela empresa, aquela instituição, ela esteja adequada dentro da legalidade, não somente da legalidade, das questões regulatórias também. Isso busca que a empresa ela mantenha um nome no mercado, que ela tenha aquela posição de mercado, que ela tenha confiança dos seus consumidores, dos seus clientes. E o que se busca nas empresas hoje, o que a gente tem visto, né, nesse cenário que a gente tem passado por esse momento, é de empresas altamente qualificadas que perderam o mercado, perderam o valor de mercado, justamente por denúncias de corrupção, por casos de corrupção. Então, o que se busca hoje, cada vez mais, é uma governança corporativa forte, que possa trazer ao mercado uma confiança naquela empresa. E isso tudo, a gente depende dos funcionários para poder que essa política ela aconteça, né? Então, vamos lá, assim mesmo. Nessa implantação, o engajamento dos colaboradores se torna uma peça fundamental para a efetivação do programa na organização. O engajamento dos colaboradores porque quem leva, na verdade, a política, quem faz a política acontecer são os funcionários, são os colaboradores, e não uma política estática. Então, para isso, é importante a gente conhecer os valores daquela empresa, conhecer o clima daquela empresa, conhecer a cultura daquela empresa, para que se faça uma política que tenha adesão na empresa, que aconteça na empresa efetivamente. Porque se você faz, por isso que ela é bem individualizada, uma política de compliance ela é individualizada dependendo da empresa, dependendo de qual empresa ela está sendo implementada.
e fazer com que os colaboradores eles vistam a camisa, eles aceitem aquela política e eles implementem aquela política é fundamental. E é nesse momento que a gente coloca que cabe a gestão de pessoas, porque depende da adesão dos colaboradores para ter uma eficácia refletida nas ações. Então, aquela política montada, estática, aquela política no papel, aquela política feita de forma brilhante, claro, mas que não tem eco naquelas pessoas, naqueles funcionários, isso não vai ter efetividade, ela não vai acontecer. Por isso, cabe à gestão de pessoas o treinamento daquele público, e a comunicação aos empregados, cabe à gestão de pessoas a promoção do redesenho da cultura organizacional. Então, há necessidade de que aquela cultura ela seja moldada naquela política de compliance. E o estímulo ao cumprimento de normas, conscientizando a todos quais as consequências nos casos de descumprimento. Então, é importante também se pontuar casos de descumprimento, o que acarreta para os funcionários. Então, isso também é importante, desenhar, delimitar isso também, porque somente o que, dentro da política, é importante desenhar isso, e é importante que a gestão de pessoas traga aos seus funcionários, leve aos seus funcionários, e efetivamente aconteça isso na prática, não ficando uma política sem eco, uma política vazia. E aí, ao profissional de RH, né? O profissional de RH, nesse caso, ele trabalha como business partner dos líderes gestores, porque ele vai propor as ações mais assertivas, criando um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento da equipe. Então, o que é importante para o RH, na verdade, é que ele participe de forma efetiva na construção dessa política, trazendo os melhores métodos, os melhores meios, as melhores formas de que essa política ela encontre eco nos funcionários, dentro do corpo de funcionários daquela empresa, e é importante também que eles façam a proposição dessas ações assertivas, dessas ações que vão efetivamente ter o seu efeito acontecendo na prática naquela empresa. E aí, a gestão de pessoas, né? Cabe várias ações dentro da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela deve agir não somente na hora da construção daquele programa em si. A gestão de pessoas, é importante que ela haja de forma efetiva também no momento da contratação. Por quê? No momento da seleção dos funcionários que vão compor o quadro daquela empresa, você deve buscar somente as atitudes de conhecimento, habilidade, dentro dos futuros funcionários daquela empresa. Deve-se buscar também valorizar funcionários que tenham atitudes mais justas. Então, dentro daquele dos jogos, né, da seleção, isso deve ser levado em consideração. Então, aquele funcionário que mostra ser honesto, que se mostra honestidade, é importante você colocá-lo com valorização para isso, né? Porque atrair pessoas honestas para a empresa fortalece a cultura do compliance. Então, isso deve ser levado muito em consideração no momento da contratação, e não somente o conhecimento ou habilidade naquela ação específica. Outra função da gestão de pessoas também é nos treinamentos, que deve promover deve-se buscar desenvolver práticas de integridade profissional, buscando a produção do conhecimento sobre o tema e sobre a inclusão e a transmissão dos princípios e valores éticos do treinamento. Então, não somente deve-se buscar o treinamento no conhecimento em si, mas também buscar no treinamento desenvolver práticas de integridade, práticas de eticidade. Isso deve ser
trazido no treinamento até para criar essa cultura dentro da empresa com foco na integridade. Aí, o RH também, ele age nas ouvidorias. Eu coloquei o nome dele no livro, mas seriam canais de denúncia, de apuração de irregularidades. É importante que dentro da empresa exista um canal de denúncia e de apuração de irregularidades. E mais importante de denúncia é apurar aquela denúncia de comportamento. Isso deve ser apurado. E esse canal, ele deve ser um canal que traga confiança para aquele denunciante. Então, o denunciante ele precisa saber que ele está fazendo aquela denúncia, porém, que ele não vai ser, que ele vai ter o sigilo necessário, né, para que ele não seja exposto, para que a prática dele não seja exposta. E aquela denúncia ela precisa ser, sim, ser apurada, ser tratada, e isso precisa deixar claro dentro da empresa. Outro papel importante da gestão de RH neste momento são as promoções. Então, assim, na promoção profissional, deve-se levar em consideração recompensar e valorizar comportamentos éticos. As políticas de remuneração de carreira devem incluir e valorizar aqueles que seguem as regras. Isso é importante não somente o profissional que bateu uma meta em si, o profissional que atendeu certos requisitos. Dentro desses requisitos, deve haver questão do comportamento íntegro. As pessoas também precisam participar dos momentos de comunicação, levar a comunicação até os seus funcionários, até o seu público, até os funcionários daquela empresa, os colaboradores daquela empresa. O RH deve participar de forma ativa do processo de comunicação para o time da instituição, traduzindo os códigos de conduta da empresa, cuidando para que todos estejam alinhados com os mesmos valores. Isso é importantíssimo, que esses valores da empresa e que dentro desses valores a construção de um ambiente íntegro, um ambiente honesto, um ambiente que preze por isso, é importante que o RH ele participe desse fator de comunicação, levando para todos esses códigos, porque através desses códigos se faz uma cultura de eticidade na empresa. Esse é um papel super importante da gestão de pessoas em relação às políticas de RH, as políticas de compliance, fazer com que aquelas políticas que foram desenhadas de acordo com aquela cultura, fazer com que essas políticas elas cheguem aos seus funcionários, aos seus colaboradores. E, por fim, delimitando, né, os traços da política de compliance, que são honestidade, integridade, conformidade, empatia, verdade, legalidade, e não importa o tamanho da empresa, não importa se a empresa é grande, não importa se a empresa é pequena, se é pessoa jurídica de direito público, de direito privado, todas devem se adequar às recentes demandas da sociedade por justiça social, por integridade, por eticidade, e disso decorre uma necessidade desses programas de compliance. Só que somente elaborar o programa e ter um programa estático, ele não vai trazer a efetividade de ações íntegras que a população tanto vem demonstrando que quer, né? Que tem uma tolerância hoje, a tolerância da população hoje em relação a atitudes ilícitas, atitudes imorais, isso vem sendo cada vez mais sendo cobrado das empresas. E esse programa de integridade que faz com que remeta uma imagem positiva de práticas lícitas, de práticas íntegras, isso faz com que essa instituição ela tenha uma imagem positiva e que ela seja realmente vista como um fator de mercado interessante, que ela tenha um valor de mercado considerável. Então, é para isso que a gestão de pessoas ela é importante dentro da política de compliance, ela não pode ficar à parte desse planejamento, devido a isso, devido que
cabe aos funcionários, daquela organização, cabe aos colaboradores daquela organização pôr em prática essas políticas de compliance e trazer, sim, uma empresa de nome no mercado e que seja valorizada pela sociedade em si. Agradeço a todos, Kátia, muito obrigada por aqui o compartilhamento.